Olá, eu sou a Astro Giovana e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho de física quântica. Eu sou cientista, eu sou astrônoma amadora e eu sou estudante de física também. Então, são pontos que me permitem sim vir falar para vocês a respeito disso. Vocês conseguem ver o título do vídeo, tudo é vibração. Isso já dá abertura para dizer que sejam bem-vindos crentes negacionistas, terraplanistas e ufólogos. A minha linguagem é uma linguagem fácil, é uma linguagem que todo mundo entende, porque a minha ideia principal é levar para vocês todo o conhecimento da melhor forma que eu posso. E o conhecimento principalmente para as pessoas que não estão abertas a aprender, pessoas que já fecharam a sua mente em crenças limitantes, tá? Então, nós aceitamos todos os grupos, todas as faixas etárias podem aprender aquilo que eu vou deixar claro aqui. Se você quiser fazer qualquer outra coisa enquanto assiste esse vídeo, você pode. Mas quero deixar claro que tudo que aparece na aula é extremamente importante. Seja printar, seja anotar. Aquelas pessoas que forem assistir o vídeo, eu aconselho ter um caderninho do lado para anotar. Sejam pensamentos que surgem, dúvidas que surgem a partir da aula. Se quiserem comentar no vídeo, eu posso responder para vocês essas perguntas na aula 2, na aula seguinte. De todas as formas, aqui nós aceitamos todos. Aqui a gente não nega ninguém. Desde cientista ateu até crente negacionista, tá bom? Aqui eu englobo todo mundo, porque o importante é a gente aprender. E nós aprendemos justamente quando algo bate de frente com a nossa crença, tá bom? Dito isso, tudo o que tem aqui é fato, são verdades. Não quero ninguém falando, Giovana, isso daí é mentira, Giovana, você está falando isso e aquilo. Vamos começar a raciocinar, tá? O intuito principal desse vídeo não é só ensinar para vocês fatos, mas também fazer vocês pensarem um pouquinho fora da caixinha. Na aula de hoje nós vamos aprender a respeito do tema Tudo é Vibração. Eu adoro essa aula aqui, porque essa aula aqui ela incomoda desde coach quântico até cientistas, né, normais, padrão, Albert Einstein. Então, eu tô super empolgada para dar essa aula para vocês. É uma aula que envolve onda, partícula, partícula subatômica, natureza da luz, ondas clássicas e mecânicas, mecânica quântica, campos quânticos, vácuo quântico, conexão entre ondas, partículas e vácuo quântico. Se você não entendeu nada, essa aula com certeza é para você. Dito tudo isso, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Ai, Giovana, isso é papo quântico. Porque eu estou falando de física quântica, tá bom? Giovana, o que é onda? Onda são perturbações que transportam energia sem transportar matéria. Calma. Você não entendeu? Eu traduzo. Quando o coach quântico fala para vocês, fecha o olhinho, todo mundo de olho fechado. Imagina que tem um carro top, o carro dos seus sonhos na sua garagem. Ele quer dizer que a onda do carro está na sua garagem. Mas se você abrir o olhinho, todo mundo abre o olho, e for conferir na sua garagem e ver que o carro não está lá, é porque não se materializou, né? É porque a matéria não está lá. Então ele fala, a energia está lá. Quando você quer a energia está lá, a onda está lá. Só não está a matéria. Então é exatamente isso. A onda, ela é uma energia, ela é um fluido que pode ser mecânico ou eletromagnético. Ai, Giovana, isso está muito difícil. Calma. Mecânico é tudo aquilo que alguém coloca uma força, uma energia para atuar, ok? E eletromagnético é algo que atrai, algo que está atraindo. Então, existem essas duas formas de onda. Algo que você produz e algo que você atrai, tá? Ela é de forma ilimitada. O som, por exemplo, é necessário ar para ele se propagar, ou seja, o som ele é mecânico. Tá vendo? Se eu parar de falar, ele é mecânico. Ele precisa do ar. E também não adianta nada eu falar se não tiver ar pra chegar até vocês a mensagem, né? E a luz, ela não precisa. A luz é eletromagnética. A luz, ela chega até nós, ó. Sol, por exemplo, chega até aqui e a gente consegue ver ele brilhando daqui, cara. Vocês acreditam nisso? Pois é. Então, existem essas duas formas de onda, tá bom? Propriedades da onda. Que diabos a onda é feita? A gente já sabe o que ela é, mas do que ela é feita?
ela é feita de comprimento de onda, distância entre dois pontos, um início e um fim. Ela é feita de frequência, quantidade de ciclos por segundo. Então, existem, lembra, diversos tamanhos diferentes, existem ciclos diferentes, às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes não. Isso inclui a velocidade. Depende do meio em que as ondas mecânicas e eletromagnéticas estão. A velocidade, por exemplo, no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Lembra que com essa informação a gente consegue fazer diversos cálculos da astronomia, como a velocidade que a luz chega aqui vindo de determinado ponto, enfim. Isso também inclui o período, que é o tempo em que uma onda leva para completar um ciclo de oscilação, tá bom? Lembra quando a gente joga uma pedrinha no mar e forma uma determinada onda? É isso, essa determinada onda, ela tem frequência, velocidade, tempo, amplitude, que se relaciona já à energia da onda, que é um ótimo exemplo esse que eu dei a respeito da água, e também a velocidade de propagação, a velocidade com que a onda se move através de um meio. Logo, a velocidade de propagação é calculada usando o comprimento de onda, a distância entre os dois pontos, início e fim, e também a frequência, né? Como é que ela está vindo, quais são os ciclos dela, ok? Assim a gente consegue ver a velocidade de propagação dela. Show! Sabendo a respeito das propriedades da onda, a gente consegue ter noção do som de uma nebulosa, por exemplo, ou qualquer objeto que a gente esteja estudando a longa distância, tá bom? Aqui a gente consegue calcular som, calcular, enfim, diversas coisas que não chegam até nós, e até mesmo que chegam, né? Mas a gente consegue fazer previsões, a gente consegue fechar o olhinho e fazer certas previsões por conta da onda. Lembrando que determinada onda A é diferente de determinada onda B, tá bom? Aqui é um belo exemplo de onda para vocês, tá? Um desenhozinho que a gente consegue ver o período, o comprimento, a amplitude. Giovana, esses nomes são extremamente difíceis para eu saber. Não se preocupa, você não precisa decorar nada disso. O que você precisa saber é que tudo é onda, tá bom? Tudo parte de uma onda. A matéria, a partícula, ela parte de uma onda, beleza? E que todas elas têm amplitude, período, comprimento de onda da sua forma, cada uma com o seu tamanho, com a sua direção, com o seu modelo, porém todas têm as mesmas propriedades e o mesmo conceito, beleza? Show! A gente já sabe o que é a onda. Vamos para as partículas. Partículas são entidades discretas que compõem a matéria e mediadores de força. Isso aqui é muito legal, porque partícula é tudo aquilo que você toca. Papo de maluco aqui agora. Mediador de força por quê? Porque não necessariamente você está tocando na partícula, mas quando você está sentindo alguma coisa, você está sentindo, na verdade, uma força vindo dessa partícula, né? Aqui é o contato contra ela, força mediadora dela, enfim. Mas tudo aquilo que é matéria é partícula, tudo aquilo que eu toco. Então, o mouse, o microfone, meu cabelo, minha roupa, meu nariz, meu óculos, o carro que eu ando, a água que eu bebo. Então, tudo aquilo que é real, de olho aberto, é uma partícula, beleza? Logo, dentro das partículas nós temos as partículas elementares, que são as de matéria, que são elétron, quark, nêutron, próton, que é a base do nosso ecossistema. E nós temos também os mediadores de força, que são fótons, gluons, bósons e gravitons teóricos. Giovana, eu não sei nada o que é isso. Você não tem que saber nada disso mesmo, não. Isso daqui é papo de físico, isso daqui é papo de gente doida, tá bom? O que você tem que saber é que existe. Isso é daquilo, é mentira. Calma, eu posso trazer uma aula específica para vocês desses pontinhos, detalhezinhos. O que eu quero que vocês saibam é que existe, tá bom? E que isso tudo aí vem da onda, beleza? Por isso que tem a dualidade onda-partícula, onde toda partícula com massa possui propriedades ondulatórias. Tá aí o cálculo para vocês.
onde a gente tem aí a constante de Planck e o momento linear. Eu não quis assustar vocês com cálculos, então eu coloquei fórmulas básicas que são comprovações da ciência, ok? E é daqui que surgem diversos pontos onde coaches quânticos trazem certas teorias de raciocínio e tudo mais. Nada contra, quero deixar claro, nada contra. Eu acho, inclusive, extremamente importante pessoas pegarem um raciocínio de que, porra, se tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, se eu fechar o olho e imaginar um carro na minha garagem, esse carro vai estar lá por mais que eu não veja a matéria? Caralho! Eu fico assim, ó. Parabéns que tu pensou isso, porque é melhor um ser humano pensar que ele consegue atrair tudo aquilo que ele deseja do que um ser humano que nega a possibilidade de um astronauta pisar na Lua novamente. Nem novamente, de um astronauta ter pisado na Lua anteriormente ou poder voltar. Ou acredita que a Terra foi feita em 7 dias. Então, quando pessoas ou físicos têm a carreira acabada por acreditar em tais pontos, gente, qual o problema de vocês, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de expressão, sim. E quando a gente pega dados assim, está abertos para aprender com eles e não bater de frente, né? Que é o que acontece muito na ciência negacionista hoje em dia. Então, por favor, gente, abram a cabeça de vocês. Aqui tá um exemplo óbvio, básico, para vocês entenderem, tá? Tem a matéria tem a molécula molécula tem um átomo. E eu acho isso daqui, fechando aqui no átomo rapidinho, que são frequências, tá? A matéria tem uma frequência baixa, a molécula tem uma frequência um pouquinho mais alta, o átomo tem uma muito mais alta, o elétron e o núcleo dele, que é feito de próton e nêutron, também tem uma mais alta ainda, então são degraus de frequência extremamente grandes, tá bom? De vibrações e de ondas extremamente diferentes uma da outra, tá bom? Lembrando que dentro do próton e dentro do nêutron existem também os quarks, quark up, quark down, gluon, enfim, isso daqui é papo para outras loucuras, mas que, detalhe importante, não tem nada mais depois disso? Não tem. Quanto mais você põe força para separar os quarks e os gluons, mais eles aumentam, tá bom? Partindo do quark, partindo do gluon, que são ondas, a gente tem próton, tem nêutron, tem núcleo, tem elétron, tem átomo, tem molécula e tem matéria. Seja ela um carro, que um coach quântico diz que vai se realizar na sua garagem, seja a água que você bebe, seja eu falando aqui para você, qualquer coisa, beleza? A gente vai entrar em partículas subatômicas, que são férmions, bósons, quarks, campos de Higgs, bóson de Higgs. Quarks, que são os últimos que eu falei para vocês, lembra? São os componentes fundamentais de prótons e nêutrons. Campos de Higgs, responsável por dar massa às partículas. Bóson de Higgs, responsável por conferir a massa e as partículas fundamentais através do campo de Higgs. Quando as partículas interagem com esse campo, elas adquirem massa. Sem o campo de Higgs, partículas como os quarks e leptons seriam sem massa e o universo como conhecemos não existiria. Vou traduzir campo e bóson para vocês, beleza? Vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei a respeito do... Daqui, ó. Vamos voltar? Os gluons e os quarks, lembra que eu falei para vocês que eles têm certa frequência e por mais que tente separar para ver se tem coisa antes disso, não tem? Pois é. Esses divos aqui, eles se juntam no campo de Higgs, que é um campo, vamos imaginar assim, onde a luz passa, e quando a luz passa, ela vai formando massas de partículas. Tem luz que passa direto e vai formando massa. Vamos usar aqui a Giovana Coach Quântica. Vamos pensar aqui, ó. Eu, Giovana, estou imaginando um carro na minha garagem e eu posso imaginar 2 modelos de carro, beleza? Eu vou imaginar um modelo de carro caro e eu vou imaginar um modelo de carro barato. A onda do carro caro e do carro barato tá na minha garagem. O ponto importante é, quando eu penso em campo de Higgs, quando eu penso em campo de Higgs, eu sei que
ele está materializando, as ondas estão se materializando a partir da onda que foi lançada. É por isso que os coaches quânticos, profissionais, na verdade, da física quântica, falam a respeito de co-criar alguns pontos, algumas realidades. E isso daqui são fatos. Campo de Higgs é uma luz que passa por um certo ponto e ela dá massa às partículas, tá bom? E o bóson, na verdade, ele já unifica toda essa massa, né? Vamos lembrar aqui do carro caro e do carro mais barato que está na garagem. Quando eu olho, por exemplo, eu colapso, né? Eu adoro. Eu colapso o carro caro ou o carro barato. Quando eu abro o olho, é justamente onde entra o bóson de Higgs. Quando a massa, quando as partículas interagem com o campo, com esse campo, existe a massa, existe isso que a gente toca, beleza? Se não existisse o bóson de Higgs, a gente não teria isso daqui, não teria essa realidade atual. Lembrando que essa é a nossa realidade, essa é a nossa frequência. Que frequência é essa, Giovana? Frequência que a gente consegue atuar no momento atual. A minha consciência hoje acessa uma frequência, o meu corpo acessa uma frequência, as minhas células acessam outra frequência, aquilo que eu como é uma outra frequência. São partículas diferentes em frequências diferentes, tá bom? E tudo isso foi colapsado partindo do bóson de Higgs, tá bom? Lembrem disso. O bóson de Higgs é chamado de a partícula de Deus, beleza? Lembrem disso, é a partir do bóson de Higgs que tudo é cocriado, é colapsado, tá bom? Mas, na verdade, essa cocriação, essa colapsação de algo vem do campo de Higgs, que é justamente algo que dá massa, que né, dá energia, né, que dá a luz para criar a massa, beleza? Na verdade, isso tudo vem da onda, né? Lembra que a onda, ela gera a partícula. A onda, imagina a luz, que é uma onda, gera a massa, que é uma partícula. E dentro desse campo, ele acaba... transforma esse... em uma massa como a gente conhece hoje. Junta tudo e, enfim, é gerado uma massa, uma partícula como a gente conhece hoje. Isso aqui é fenomenal. Isso daqui é a base do que somos hoje, a base da frequência que a gente acessa hoje. Aquilo que nós temos acesso hoje, todo o nosso conhecimento hoje, vem das partículas subatômicas. E é por isso que a física quântica mudou a nossa realidade. E é ensinado diversos pontos que antigamente as pessoas não tinham acesso a tais conhecimentos, né? E a natureza da luz. Tá bom? A luz, tudo aquilo que a gente enxerga hoje, né? Tudo aquilo que chega aos nossos olhos, dependente da forma que seja, tá bom? A natureza da luz, ela tem dualidade onda e partícula. A luz, ela pode ser descrita como partícula, que são os fótons, e como onda, que são ondas eletromagnéticas, beleza? É onde tem o experimento da dupla fenda, que mostra que as partículas, como elétrons, também se comportam de forma ondulatória quando não são observadas. O que eu quero dizer aqui é que quando você fecha o olho, as coisas ao seu redor são de uma forma, e quando você abre o olho, as coisas são completamente diferentes. É daqui, desse experimento, o experimento da dupla fenda, que surgiram outros experimentos a respeito da realidade que nós vivemos hoje. Vamos lembrar que toda a nossa realidade, o mundo ao nosso redor, ele vem da luz, da natureza da luz, daquilo que chega aos nossos olhos. Lembra? Onda, partícula, o que tocamos, o que sentimos, o que vemos, a frequência que a gente acessa tudo isso. Então, a luz, o experimento da dupla fenda, mostra pra gente que a realidade que nós vivemos não é exatamente como nós pensamos, tá bom? Eu vou deixar um vídeo para vocês a respeito da dupla fenda, porque eu acho que ele já tá autoexplicativo demais depois disso que eu já falei aqui. A ciência mudou depois desse experimento, ok? Logo, eu vou amar falar para vocês o que mudou. As ondas clássicas e mecânicas e a mecânica quântica, tá bom? Como era antes, como era o pensamento antes e da onde veio uma certa base e pro que é hoje, o que a gente vive hoje, a realidade atual do avanço científico hoje, beleza?
Antigamente, acreditava-se das ondas mecânicas, que necessitam de um meio. Isso aqui não deixou de ser verdade, tá bom? Isso aqui é um fato. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio, sim. São as ondas sonóricas e sísmicas. Ai, Giovana, não sei o que é isso. Só pensa que eu preciso fazer algo para que algo aconteça, tá bom? Ponto. Não existe segredo aí. E as ondas eletromagnéticas são aquilo que não precisa de porra nenhuma. Eu atraio, entendeu? Lembra que quando o coach quântico ele fala para vocês assim, ai, Giovana, ou você fecha o olho e imagina o carro, ou você simplesmente melhora a sua energia para o carro vir. É exatamente isso. Ou você fecha o olho e imagina o carro, você está criando uma onda mecânica, ou você simplesmente, me faz aquela meditação de olho aberto. Também pode ser. Foda-se, eu não sou coach quântica para saber. Mas o que eu quero dizer é que ondas eletromagnéticas atraem. Então você só precisa ser que o carro que é para ser seu, seja o carro barato ou o carro caro, vai colapsar em algum momento na sua garagem. Isso é de acordo com a onda eletromagnética que você está emanando, que você colapsa na sua realidade, na natureza da luz que você vive, né? Enfim. Isso é papo de doido? É papo de doido. Eu tô aqui para discordar de algo, não tô aqui para nada, eu tô aqui para ensinar para vocês fatos. Dito isso, a gente vem para a realidade atual, que são a mecânica quântica, que fala da função de onda, colapso da função de onda e princípio da incerteza. Mas o que diabos é a função de onda? A função de onda, ela representa a probabilidade de encontrar uma partícula em tal posição. Qual a possibilidade de X pessoas colapsar aquilo que ela deseja, seja o carro barato ou o carro caro? Qual a probabilidade disso acontecer? A função de onda. Fala pra gente. E aí o colapso da função de onda é exatamente quando a gente observa a onda, ela se transforma em partícula. O colapso da função de onda é enxergar a luz, é ver, é acessar ela, entendeu? Lembra que luz é frequência. Lembra que luz é onda. Lembra do experimento do dupla fenda, onde a luz se comporta de uma forma quando é observada e outra quando não é. Lembrem disso. O que eu quero dizer com isso é, usando mais uma vez o exemplo do carro, na função de onda tem o carro caro e tem o carro barato. No colapso da função de onda, a gente já consegue ver ou o carro caro ou o carro barato, beleza? O princípio da incerteza, ele já fala que nós não podemos medir a posição e o momento ao mesmo tempo com precisão absoluta. Então, ou a gente sabe a posição que algo tá, ou o momento que algo vai acontecer. Tá? Imagina que o universo, ele é uma caixinha, e dentro dessa caixinha tem diversas direções e enfim, diversos graus de realidade. Então, o princípio da incerteza, ele traz exatamente isso. Hoje, na realidade atual em que vivemos, a gente não consegue medir posição e momento ao mesmo tempo com precisão absoluta. Vamos falar de campos quânticos e vácuo quântico, tá bom? A teoria quântica dos campos, todas as partículas são excitações em seus campos correspondentes, ou seja, a luz, ela foi tão forte ali, a energia, ela era tão forte, tão alta, que ela colapsou aquelas partículas. A teoria quântica comprova que a alta energia, ela gera uma massa, tá bom? Campo do fóton é ligado ao eletromagnetismo. Campo do fóton é ligado a algo que ele atrai, fóton. Vamos lembrar? Fóton é partícula, massa. Porque tem alcance infinito. É como a gente enxerga, por exemplo, a luz de galáxias a bilhões de anos de distância, beleza? E também ele interage com qualquer partícula que tenha carga elétrica, tá? Lembra lá, os elétrons e os prótons da fotinha, a gente tem certas informações a respeito do nosso universo. Por exemplo, por quê? Porque é luz pura, né? É algo que não para no meio do caminho para conversar com outras partículas, por exemplo. Ele que só chega, a luz só chega até aqui. Diferente do campo de gluon, que já é aí ligado à força forte. Vou trazer um vídeo a respeito de forças para vocês em outro momento.
mas o que eu quero dizer é que ele interage apenas com partículas que possuem carga de cor, que são os quarks e os gluons, enfim. Papo pra doidice em outro momento, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longe. O que eu quero que vocês entendam é que o campo dele, o alcance dele é extremamente curto, tá bom? Ocorre apenas ali dentro do que ele quer. Como, por exemplo, se ele andar um pouquinho e encontrar o vizinho, ele já para ali mesmo. Diferente do campo do fóton, que se ele encontrar o vizinho, ele finge que nem viu e segue reto, beleza? Esse daqui é um ponto mais importante para vocês entenderem a respeito do campo do fóton e do campo de gluon, que são campos quânticos onde a realidade colide, beleza? Agora a gente vai descobrir o que é vácuo quântico. Vácuo quântico, ele não é o absoluto zero, tá bom? Ele é preenchido com energia mínima e contendo flutuações quânticas, que são partículas virtuais que aparecem e desaparecem, tá? Então são pontos que vêm e vão e são partículas criadas, são literalmente possibilidades. Que são isso? É quando eu penso no carro A, no carro B, carro C, carro D, são N possibilidades. A energia do ponto zero. Mesmo no estado de energia mínima, o vácuo ele possui energia residual. Eu adoro isso daqui, eu adoro. Eu vou já falar a respeito disso, tá? Só vamos ver a respeito do Casimir. Mostra que no vácuo quântico tem efeitos físicos detectáveis. Isso aqui é muito legal, porque a energia do ponto zero, ela me lembra filosofias do Oriente, e que fala a respeito de karma e que fala a respeito de energia eletromagnética ao nosso redor, que é exatamente a energia residual. É por isso que eu rio. Não vou falar a respeito disso aqui, porque é um vídeo científico, ainda que eu esteja citando 50 mil vezes pontos quânticos como exemplo, mas é isso, não tem muito o que falar não. E efeito Casimir, ele mostra que a gente consegue saber o que tem em volta dessa energia, desse campo eletromagnético, nessa energia residual. A gente consegue saber o que está acontecendo, o que eu posso atrair, o que eu não posso atrair, entendeu? O que eu posso colapsar e o que eu não posso. O efeito Casimir, ele mostra isso, né? Então a gente consegue ter, sim, clareza e comprovações partindo do efeito, dos dados que a gente tem, de certos pontos que é tratado na internet a respeito de energia quântica, de física quântica, tá bom? De vácuo quântico. Então aqui eu trouxe para vocês um mapa visual simplificado de ondas mecânicas, que são ondas clássicas, ondas eletromagnéticas, que são a luz, a dualidade onda-partícula, onde existe onda e partícula ao mesmo tempo, a função de onda, que descreve as probabilidades, as partículas subatômicas, fêmios e bósons, os campos quânticos, que são as partículas com excitações de campos, e o vácuo quântico com base energética mínima do universo, beleza? Então aqui tem uma foto para vocês. Ondas mecânicas, as clássicas, da onde a física partiu em determinado momento. Elas necessitam de um meio. As ondas eletromagnéticas, elas viajam no vácuo, tá bom? É onde a gente tem acesso a muitas coisas, a muita informação que chega até nós, a respeito, vem delas, beleza? A dualidade entre ambas, da onde o coach fala que você consegue transformar onda em partícula. E realmente isso é um fato, né? E vem aí da função de onda, que descreve a probabilidade de algo se tornar material, se tornar partícula, de uma onda se tornar partícula, de acordo com o ser que observa, beleza? As partículas subatômicas já é da onde vem a energia base, né? A onda base. E para toda a realidade que a gente vive atual, o vácuo quântico ele já mostra aí a base energética mínima do universo, incluindo aí como a gente colapsa parte, né, das partículas subatômicas, né? Enfim, isso daqui a gente pode iniciar aí do vácuo quântico subindo até as ondas mecânicas, beleza? Isso é como a realidade funciona hoje, ok? Isso é a base da nossa realidade atual. Para finalizar, a gente vai fechar tudo isso com a conexão entre ondas, partículas e o vácuo quântico. As ondas quânticas surgem como probabilidade das partículas existirem em diferentes locais.
O vácuo quântico é a base para teorias como gravidade quântica e o campo unificado. Essas partículas interagem com o vácuo quântico, que age como um tecido, ondas, onde todas as interações acontecem. O que você está me falando aqui, Giovana? Que é aquilo que todo coach quântico fala mesmo, né? Que o vácuo quântico tem ondas, essas ondas elas podem se transformar em partícula dependendo de quem observa, do seu que observa tais ondas, né? O que o observador quer, essa partícula acaba se tornando real. Então, isso depende muito. A gente não sabe se vai ter o carro caro ou o carro barato, isso vai depender de quem observa o carro na garagem. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quem quiser que eu traga mais sobre quântica, me avisa. E aguardem o próximo vídeo. Comenta e deixa o like e segue logo esse canal. Eu quero todo mundo enviando este vídeo para a pessoa que você mais odeia. Eu acho que... não sei. Eu acho que a gente tem que compartilhar um pouco de amor. É isso. Obrigada. Até mais.